Olá, humanos, professor Marquinhos aqui. E antes da aula começar, saiba que essa resolução foi retirada de um aulão de física que eu dei, resolvendo todas as questões de física do Enem 2022. Então, caso essa seja sua primeira vez aqui, recomendo que você assista todas as outras resoluções lá no aulão. Particularmente, acho que o aulão tá bem legal, porque eu expliquei bastante teoria, passei alguns macetes para resolver questões de vestibular e também dei dicas de interpretação de exercício. Então dá uma passadinha lá se for do seu interesse. O link vai estar na descrição e no final do vídeo. E se você gostar, se eu te ajudar de alguma forma, considere se inscrever no canal e qualquer dúvida deixe nos comentários. Espero que você goste e bons estudos. Agora bora pra aula. Pra quem achou que eu não ia conseguir, achou errado, otário. Chegamos aqui no tão sonhado último exercício do Enem 2022 e quero antecipadamente desejar a você um feliz aniversário. Não, eu quero primeiramente agradecer a todo mundo que chegou até aqui, principalmente quem assistiu desde o início. Me deixaria muito feliz em saber que vocês adoraram essa aula e acompanharam do início ao fim. Eu sei que isso é um grande desafio, provavelmente é uma aula muito grande. Eu não sei, nesse momento que estou gravando, qual será a duração final dessa aula, mas chuto que vai ter mais de 2 horas e meia. Então, passar mais de 2 horas e meia ouvindo a minha voz e estudando física é algo que merece aplausos. Parabéns. Se por acaso você está desanimado ou desanimada da vida, da física, dos estudos de forma geral, eu sei que o Enem está chegando, bate aquele desespero, arrependimento, culpa talvez por não ter estudado mais, não ter começado a estudar antes, por não ter dado a devida atenção para física, para matemática ou para alguma disciplina que você não estudou direito. Mas você chegou até aqui, no final de uma aula gigante. Eu confio no seu potencial, sério. Sem papo de coaching, confie também em você. Não desista agora, tente até o último momento, não se culpe caso não dê certo. Só certifique-se de dar o seu melhor sempre, um dia após o outro dia. Como dizia os grandes racionais. Apenas tenha certeza de que hoje você foi melhor que ontem. Isso já é muito, muito importante. Agradeço de coração por ter me escolhido para ser seu professor de física, pelo menos hoje aqui nessa aula. E claro, se você gostou, considere se inscrever e compartilhar aí para os seus colegas vestibulandos. O canal aqui é muito pequeno e eu estou tentando crescer ele e alcançar mais pessoas, poder ajudar mais pessoas. Isso me motiva a querer criar mais aqui para o canal também. Bom, chega de faladeira, vamos resolver aqui o último exercício. Essa questão, na verdade, me deixa feliz e triste. Ela me deixa feliz porque ela se passa num contexto que eu sou muito familiarizado, que é citar uma cidade mineira chamada de Uberaba, que foi onde eu morei por 4 anos e onde eu me formei, onde eu estudei. Virei professor de física lá, estudando na Federal de Uberaba, que é a UFTM, Federal do Triângulo Mineiro. Então eu achei muito legal ver aqui um caso real, de onde eu tenho uma certa convivência, uma certa experiência aqui no Enem, numa prova de física, muito legal. Quem sabe um dia não será eu, reflita. E eu não gostei porque essa questão ela é muito confusa, na verdade ela não é confusa, ela é muito simplista e as alternativas causam confusão na gente porque há mais de uma alternativa correta, na verdade. Vamos fazer um esboço do desenho para discutir isso melhor. Pronto, aqui está o nosso desenho. Então essa questão fala pra gente que esse mecânico lá de Uberaba criou um sistema usando água com cloro e uma garrafa PET para iluminar a sua própria casa sem utilizar energia elétrica. Então, em vez de ter uma lâmpada, ele colocou essas garrafas fixas no telhado para refletir a luz solar. Pelo menos é isso que a gente intuitivamente acharia. Então a ideia é que a luz do sol, como a gente está vendo aqui nas setinhas, ela atinge a nossa garrafa PET, e sim, isso aqui é uma garrafa PET, e toda essa luz vai ser direcionada para os cômodos da casa. Mas o comando da questão ele pergunta para a gente qual o fenômeno óptico que explica o funcionamento da luz engarrafada, que é o nome desse apetrecho que ele criou. Vamos fazer uma pequena revisão do que são todos esses conceitos. Por exemplo, a difração aqui, a alternativa A, é aquela capacidade da luz, ou na verdade das ondas, de contornar obstáculos. Por exemplo, se você está num quarto fechado agora
e você gritar em direção a uma parede qualquer, mesmo assim, algumas pessoas vão te ouvir fora do seu quarto. Na teoria, toda a onda sonora gerada aí pela sua boca deveria bater na parede e voltar, não deveria atravessar. Mas ela atravessa por alguns outros buracos, por causa da difração. Embaixo da sua porta, por exemplo, ou pela sua janela, algum buraco que exista aí. Não só por isso também, claro, mas a difração é responsável por esse fenômeno das ondas contornar obstáculos. Mas para isso acontecer, o comprimento de onda do obstáculo precisa ser bem próximo do comprimento de onda da onda, nesse caso da luz. Então, essa garrafa ela teria que ter um comprimento de onda, né, um tamanho, uma dimensão muito pequena para que haja difração ali da luz, o que não é o caso. Então, essa alternativa a gente já pode descartar. Essa absorção é onde a gente começa a ter um pouco de problema. Porque, assim, no mundo real, provavelmente teria um pouco de absorção sim. Por exemplo, essa água deve esquentar. Então, ela está absorvendo os raios de luz. Mas esse não é o efeito principal para gerar o fenômeno. Porém, não gosto de alternativas iguais, mesmo que superficialmente válidas. A absorção explica um pouco do funcionamento da luz, sim. Então, a absorção também, apesar de estar contido aqui no fenômeno, apesar de acontecer a absorção, não é ele que explica o funcionamento. Ele é uma parte bem reduzida. E também não é ele que reflete a luz, né, que faz a luz mudar a sua trajetória. Polarização não tem relação nenhuma com esse exercício, porque a polarização é a gente basicamente filtrar alguns comprimentos de onda de determinada fonte de luz e depois redirecionar ela, né? Ou seja, por exemplo, eu quero só o comprimento de onda do azul, então eu vou polarizar ela, todo um feixe de luz, filtrar o azul e depois redirecionar esse azul para onde eu quero, o que não acontece aqui. E agora os dois itens mais complexos e até contraditórios talvez, a reflexão e a refração. Vamos lembrar que a reflexão, como o nome diz, é quando a onda é refletida, ou seja, ela volta para o meio em que ela foi criada. Aqui, quando a gente está considerando o Sol, né, os raios de Sol chegando na garrafa, teremos o meio 1 aqui, que é o ar, e temos um N1 associado, que é o índice de refração do meio, e teremos aqui embaixo o meio 2, que é a água, né, ou a água com cloro ali, a mistura. Vamos desconsiderar o plástico aqui, que a luz passa por um período curto, né, ela vai ser mais relevante aqui na água com o cloro. E isso aqui tem um N2, o índice de refração da água com cloro. Na reflexão, os raios, quando eles chegam, eles seriam refletidos de volta para o ar, dessa forma. Mas sabemos que também há a refração, que é justamente o fenômeno de desvio da luz quando trocamos de meio. Então, saímos do meio 1 aqui, que é o ar, para o meio 2 da água. Então, quando esses raios entram aqui na garrafa, eles vão desviar aqui dentro. Então, né, se tinha um raio vindo aqui, ó, por exemplo, ele desvia um pouquinho. Aí se tem esse outro raio aqui, ele vai desviar também de alguma forma, né? Aqui não estamos interessados na precisão disso, só de entender o fenômeno. O ideal seria colocar uma reta normal paralela, entender a relação de qual o índice de refração é maior, mas isso não é necessário. Só temos que entender que, como ele está trocando de meio, vai ter desvios na trajetória da luz. E também pela geometria da garrafa, né? Ela não é completamente plana, então toda essa curvatura também influencia. E aí, por exemplo, ela vai refratar aqui dentro, mas ela vai sair para o outro lado, né? Aí na hora que chega aqui no finalzinho, por exemplo, ela vai querer refratar de novo, né? Porque aí agora estamos saindo do meio 2 e voltando para o meio 1, que seria o ar. Aí novamente ela desvia um pouquinho, tá? Tô fazendo tudo aproximado aqui, só para a gente entender o fenômeno. Mas esse é o problema. Aqui a gente também tem reflexão. Quando ela tá aqui dentro, antes de trocar, ó, boa parte, quer dizer, a gente não sabe analisar a quantidade, né? Mas temos certeza que alguns feixes de luz vão ser refletidos dentro dessa garrafa. E eles vão ficar brincando ali dentro, indo para lá e para cá o tempo todo. Ou seja, reflexão é um fenômeno importante aqui para esse sistema, assim como a refração. Essa questão ela é confusa
e é ambígua, na minha opinião. Uma pessoa que sabe muito de física vai ficar confusa, o que é um pouco irônico, né? Quem sabe pouco provavelmente acertou ela, marcando a alternativa E aqui, da refração. A resposta é refração porque ele pergunta qual que é o fenômeno óptico que explica o funcionamento da luz engarrafada. E a luz ela só fica engarrafada porque há a refração. Porque temos essa troca de meio a todo momento. Do ar para a água e depois da água para o ar. É isso que vai fazer ela ser redirecionada para todos os lugares ali do cômodo, né, da sala dele, por exemplo. Mas a reflexão existe, assim como a absorção também existe nesse processo todo. Só esqueci de ressaltar aqui, na hora que eu expliquei a difração, né, a passagem no texto que explica isso, ó. A garrafa foi fixada no telhado da sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa. Então, o diâmetro da garrafa é muito maior que o comprimento de onda da luz. Então, se ele é muito maior, não difrata, tá? Só há difração quando a gente tem comprimento de onda próximo do nosso obstáculo. É uma das questões que eu acho que deveriam ser canceladas. É muito ambígua e, como é só uma questão conceitual, teríamos vários outros exemplos para refletir sobre isso. Refletir, entendeu? Enfim, é isso. Eu espero que você tenha gostado, que você não tenha se arrependido de ter chegado até aqui, e eu te desejo a aprovação total. Bons estudos, se precisar de mim. Estou aqui nos comentários, estou no Twitter, estou no Instagram, as redes estão todas aí na descrição, e até a próxima aula.